Boa noite. Eu vou apresentar um trabalho de economia sobre distribuição de renda e crescimento econômico. O crescimento econômico e a distribuição de renda são temas básicos de uma teoria econômica e das análises econômicas desenvolvidas no Brasil. É um país com extrema desigualdade elevada. A análise de desigualdade no Brasil que mais chamou a atenção foi entre os anos de 1970 a começo de 1990. A explicação dessa desigualdade tem a ver com a formação e a evolução social, pois o Brasil foi colônia de Portugal por muito tempo e isso atrapalhou o nosso crescimento econômico drasticamente, porque o Brasil foi se desenvolver economicamente de verdade a partir de 1822. Então, tem o que? 201 anos. Então, mesmo assim, o Brasil não conseguiu acompanhar o sistema econômico dos outros países desenvolvidos. Nesse caso, ocorreu a inflação acelerada, e foi nesses meados de 1970 e começo de 1990. A desigualdade nessa época aumentou bastante. O Brasil teve muitos problemas, teve o problema também que teve as moedas, que os governantes da época tentou sustentar para poder ver se contia a inflação, mas só veio dar certo mesmo quando teve a implementação do real. O real já existia, só que ele aderiu a novas regras, que são as seguintes que eu vou falar agora. Só recapitulando, na década de 90, o Brasil começou a explorar melhor a política fiscal, que são relacionadas a gastos públicos e fontes de financiamento de política monetária e ações que regulam a quantidade de dinheiro que circula na economia. Ou seja, política fiscal é o quê? É o quanto o governo arrecada e o tanto que ele gasta. Através disso, ele consegue ter um controle da economia. Por exemplo, quando o governo quer que a economia esteja mais acelerada, ele arrecada os tributos. Na hora de fazer os gastos, ele não gasta o tanto que deveria, ele gasta menos. Porque através disso, a economia vai girando. Outra coisa também são a política monetária. São ações que regulam a quantidade de dinheiro que circula na economia. Por exemplo, a quantidade de dinheiro que circula no nosso país, para poder não ocorrer a deflação da nossa moeda. A política cambial é a reserva de dólares que o nosso país tem, que através dos dólares o país consegue trazer empresas internacionais para o Brasil. Com isso, traz competitividade com as empresas daqui. Por exemplo, se uma empresa de carro estão vendendo um carro a 100 mil e eles trazem uma empresa do exterior, o empresário de lá faz de uma forma, através dos impostos, porque o Brasil tem um sistema que chama diminuição de impostos, isso é tudo incentivo fiscal, né? E isso traz competitividade no mercado. Tudo isso é bom. Esse foi um dos motivos do Brasil ter evoluído economicamente. O governo, para utilizar a arrecadação, ele tira dos impostos e dos tributos, né? Através disso, o governo tem a arrecadação para poder investir no país. Hoje em dia, o Brasil está estável, porque antigamente, eu fiz um relato aqui, que entre 1986 e 89, a economia, a taxa de inflação estava 45% ao mês. Hoje em dia, a inflação está em torno de 5 a 6% ao ano. Ou seja, o Brasil evoluiu, mas a nossa tendência é melhorar mais.